Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 17 de dezembro, quinta-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1 de 17. É o Evangelho conhecido como a genealogia de Jesus, a origem de Jesus. O evangelista Mateus começa dizendo que a origem de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Então, ao mesmo tempo em que Jesus é de origem divina, porque ele é Deus, ele é o filho do próprio Deus, ele tem também uma origem humana, porque Jesus é 100% homem. Isso quer dizer que Jesus tem uma genealogia, uma história, um histórico familiar. E o povo da antiga aliança, o povo de Israel, tinha um carinho muito grande pelos antepassados, pelas tribos que os formaram, que os geraram. E tanto é que eles anotaram os nomes dos antepassados, desde Davi até chegar em Jesus Cristo. E vai dizendo o nome de cada um, quem gerou quem. E Jesus, ele é filho de Davi. Esse é um título também muito comum na história do cristianismo. Por que eles chamam Jesus de filho de Davi? Porque José é da descendência de Davi. José é da tribo de Davi. E geralmente o filho, ele pegava a sua herança, o seu nome, a sua carga genética e espiritual através do pai. Como o pai de Jesus, mesmo sendo o pai adotivo, é São José, necessariamente Jesus também herda essa tradição, herda essa bênção da história de Abraão até passar por Davi e depois chegando em Jesus Cristo. Que história bonita, história de superação, história de exílio, né? Fala de 14 gerações que estiveram no exílio da Babilônia, trabalhando como escravos, passando fome, passando grandes necessidades. Então é uma história de homens de fé, mas também homens pecadores, homens que cometeram grandes erros, mas no meio dessa história nasce o Filho de Deus. Também na nossa vida pessoal, no meio da nossa história, história feita de conquistas, de méritos e de pecados, surge no nosso coração a luz do Cristo no Natal, que nos ilumina, que nos conduz. Nós temos uma missão neste mundo. Deus não nos colocou neste mundo por acaso, mas nós estamos neste mundo para fazer o bem, para servir ao próximo, para ajudar os irmãos e irmãs. Então, Jesus Cristo, ele tinha também essa descendência. Eu fico me perguntando, na cultura de hoje, qual é o lugar dos nossos antepassados, né? Acredito que a maioria de nós saiba talvez quem são os nossos bisavós, mas os nossos tataravós, acredito que praticamente ninguém saiba quem são eles. A grande maioria do nosso povo não sabe quem são os seus antepassados, de onde vieram, o que faziam, porque nós não temos esse carinho, esse cuidado com os nossos antepassados, né? Muitas vezes a gente vê notícia de pessoas que procuram saber os seus antepassados somente para tentar, né, um passaporte, tentar uma estadia em outro país. Porque, pela lei, se você é, por exemplo, descendente de italiano, você adquire, né, alguns direitos lá no país de origem da Itália, como passaporte, direito de moradia e outras questões mais. Mas no dia a dia, no comum da vida, muitas vezes, né, não prestamos atenção no nosso passado, muitas vezes não interessamos na história dos nossos idosos. Quando nossos idosos resolvem contar histórias do passado, achamos que é coisa de invenção, coisa ultrapassada, sem graça. Não pode ser assim, é preciso valorizar o passado, porque Deus deixou suas pegadas de amor no passado.
Deus construiu sua história também no passado, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus dos vivos, da esperança e da salvação. E o evangelista conclui dizendo que Jacó, que era descendente de Abraão, gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, o ungido de Deus. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14 gerações. Tudo isso não é meramente um número, mas é uma história de amor, uma história de fé, de superação, de tempos difíceis, de tempos de amargura, mas de tempos de consolação e da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.